Deus tem falado muito comigo através desse texto. Eu confesso para vocês que eu tenho já me debruçado nele há bastante tempo e tem saído algumas mensagens sobre ele. Eu queria compartilhar um pouco com você. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Eu vou ler o verso 28 de Lucas 24. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus, né? Só Ele mesmo, né, gente? Lucas 24, amém? Todo mundo abriu? Diz assim, verso 28: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Quem pode falar a mesma coisa para Jesus hoje? Diga assim comigo: fica conosco. Não, fecha seus olhos, fala comigo: Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia já declinou. Aleluia, glória a Deus. Esse texto descreve uma passagem importante que o evangelista Lucas traz em Lucas capítulo 24 para nós, diferente, por exemplo, dos demais evangelhos sinóticos. Esse texto só aparece aqui, e ele descreve, a gente leu 2 versículos apenas, mas ele conta a história de 2 discípulos de Jesus. Um Lucas chama de Cleopas, o outro não se revela o nome, que eles, após a morte de Jesus, decidem sair de Jerusalém e ir para uma vilazinha, aqui em Goiás a gente fala que é Currutela, bem pequenininha, que ficava a cerca de 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. Esse lugar chamava-se Emaús. E no caminho de Emaús, esses homens, essa dupla, a Bíblia só revela o nome de um deles, Cleopas. A gente pode fazer algumas suposições. A Bíblia diz que eles dois eram discípulos de Jesus, então estavam pelo menos entre os 70 discípulos de Jesus, descrito no Evangelho de Lucas. Eu poderia me aprofundar um pouquinho mais, eu gosto de aprofundar. Então eu diria que Cleopas estava talvez com a sua esposa. Cleopas aparece na Bíblia também no Evangelho de João capítulo 19 como marido de Maria, uma das discípulas que andavam com Jesus, que a Bíblia diz que tinha um certo parentesco com Maria, mãe de Jesus. Fazer uma suposição aqui, repito, é uma suposição, amém, irmãos? Não está na Bíblia. Quem sabe era até a esposa de Cleopas que estava junto com ele. E a Bíblia diz que eles decidem, após o ato de Jesus ter sido morto, eles decidem ir para essa cidadezinha chamada Emaús. E eles foram porque eles estavam querendo se esconder. Eles estavam com medo dos acontecimentos. Ora, o homem que eles confiavam, o homem que eles apostavam tudo, o homem que eles estavam crendo que era o Senhor dos senhores, e não só crendo que espiritualmente era o Senhor, mas que também deveria, segundo a concepção humana deles, trazer a libertação deles de Roma, constituir um reino terreno, foi morto pelos romanos. Foi falsamente acusado pelos judeus e morto pelos romanos. Morreu ali naquela cruz. E aqueles homens que andaram com Jesus, como Cleopas, a Bíblia começa já a descrever, inclusive os 12, que quando Jesus foi preso, eles já começaram a fugir. E depois que Jesus é morto, eles se esconderam. A Bíblia fala que eles se esconderam, ficaram com medo. Porque se Jesus, o Filho de Deus, o líder, foi assassinado, foi morto, o que será de nós? Vocês entendem? Na cabeça deles é: quem sou eu na fila do pão? Vai sobrar para a gente.
Isso é tão comprovado na Bíblia que Tomé, ele tinha um irmão gêmeo, e ele ficou tão preocupado com esse irmão gêmeo que ele sai correndo para alertar o irmão dele: olha, se esconda, porque pode ser que vão ver você e vão achar que você sou eu, e vão te levar preso também, pode acontecer algo pior com você. Então esses dois personagens, Cleopas e alguém que estava com ele, que a Bíblia não fala quem é, vão para essa cidade chamada Emaús, que na tradução literal é lugar das águas tranquilas, das águas quentes, a Caldas Novas lá deles, o lugar de refúgio, tranquilidade. Um olhou para o outro e falou: olha, se a gente ficar aqui em Jerusalém, o negócio vai ficar feio para o nosso lado, vamos nos esconder lá nós temos a nossa casinha, o nosso sítiozinho, vamos ficar quietinho lá. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Só que esse não era o projeto de Deus. Vou repetir: esse não era o projeto de Deus. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Amam a Deus. Texto maravilhoso, não é? Só que a gente só fala até aí, né? Está errado, irmãos, a Bíblia não fala isso. Crente gosta de citar, e eu falo isso para vocês direto aqui quando eu tenho a oportunidade de pregar, crente gosta de citar versículo pela metade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí então a gente chuta o som, quebra o dedinho, a gente fala: cooperou, porque eu amo a Deus. A gente perde o avião, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Acontece uma coisa terrível, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo não fala só isso, o versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está lá, Romanos 8. Se não tiver propósito de Deus, as coisas não estão cooperando para o seu bem. As coisas só estarão cooperando para o seu bem, ou como diz em outras versões, agindo em todas as coisas para o seu benefício, se for dentro do propósito de Deus. Quem está comigo aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? Então lá vão os dois para Emaús, fugindo, com medo. E a Bíblia diz que um homem, na visão daqueles dois, se põe a conversar com eles, se põe a andar com eles, e ouvindo o que eles estavam falando, e ouvindo a conversa deles. Mas o evangelista Lucas já descreve esse homem como Jesus, mesmo que eles não tenham reconhecido. Eles dizem: Jesus se aproxima deles e começa a ouvir o que eles estavam conversando, e ao ouvir o que eles estavam conversando, Jesus começa a interagir com eles. Escuta, Jesus escuta o que você conversa. Jesus sabe o que você conversa. Jesus sabe os seus pedidos, as suas necessidades, os seus choros, os seus clamores. Também sabe as suas murmurações, as suas reclamações e as suas blasfêmias. Ele escuta o que você está falando, e Jesus se coloca, e ao começar a se aproximar dele, ao ouvir o que ele está falando, Jesus começa a interagir com eles. E Jesus escuta que eles estavam falando sobre o que aconteceu, e Jesus começa a perguntar: o que vocês estão conversando aí? Qual é o assunto que vocês estão descrevendo aí? E depois Jesus pergunta, porque eles afirmam: só você não sabe o que está acontecendo? Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Porque de fato Jerusalém ficou alvoroçada com os últimos acontecimentos, com a morte de Jesus, com tudo que aconteceu. Então eles acharam que aquele homem estava desligado. Mas Jesus pergunta para ele: quais assuntos? O que aconteceu? E aí eles descrevem, e depois que eles descrevem quais assuntos, Jesus rebate. Jesus olha para eles e fala assim: poxa, peraí, vamos estudar a Bíblia um pouquinho aqui. Vamos lembrar daquilo que os profetas falaram, daquilo que vocês leram nas sinagogas, ou daquilo que o próprio Jesus trouxe a vocês. Era para se cumprir assim.
Mas por mais que a Bíblia conta aqui no texto, que a gente, se você depois pode ler em casa, eu estou tentando fazer um resumo. A Bíblia conta que o coração deles aquecia quando ele falava, eles não reconheceram que era Jesus. Sabe, irmãos, um dos motivos que Jesus fala que nós devemos lançar a nossa ansiedade aos pés da cruz, aos pés do Senhor, é porque a ansiedade tem um poder de nos cegar. E ao ter o poder de nos cegar, nós não conseguimos ver Jesus andando do nosso lado. Nós não conseguimos ver Jesus agindo na nossa direção. Nós não conseguimos ver Jesus movendo na nossa direção, falando, a nem ouvir. Por mais que o nosso coração esquenta, muitas vezes a gente não percebe que Jesus está falando com a gente. Então Jesus, quando Ele fala para nós, quando Ele nos ensina que a nossa ansiedade deve ser jogada em Cristo Jesus, quando Paulo fala isso, pega a tua ansiedade e leva para Jesus, é porque a preocupação é muito séria. O Espírito Santo sabe que a nossa ansiedade, o nosso espírito ansioso, pode impedir a gente de ter acesso àquilo que Jesus tem falado conosco. Eu sempre cito 3 exemplos na Bíblia sobre isso aqui em Emaús: o medo, a ansiedade, a vontade de fugir dos problemas, fez que aqueles 2 não percebessem que Jesus estava com eles. Mas eu sempre descrevo também Josué, diante do maior desafio da vida dele, diante da muralha de Jericó, e Jericó não era qualquer cidade-estado que vivia ali em Canaã, era a cidade-estado mais poderosa daquela época, ou pelo menos daquela região. Era o grande desafio de Josué. E diante daquele grande desafio, Josué morrendo de medo, Josué morrendo de preocupação, Josué extremamente ansioso, a Bíblia diz que um homem se coloca do lado dele com a espada embainhada na mão, e ele olha para aquele homem e pergunta: você é dos nossos ou contra nós? E aquele homem responde uma resposta maravilhosa: não sou nem de vocês nem contra vocês, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Eu estou acima de qualquer disputa humana, eu estou acima de qualquer ideologia humana, eu estou acima de qualquer ideologia política, eu sou o prumo da justiça, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tudo de bom. Mas Josué não o reconheceu. Os discípulos, no meio da tempestade, do barco, o barco ia virar, eles morrendo de medo. De repente eles veem um homem andando na direção deles. Era Jesus andando nas águas, era Jesus vindo na direção deles, era Jesus vindo resgatá-lo, era Jesus vindo fazer uma obra na vida deles. E quando eles olham Jesus vindo na direção deles, eles falam o quê? Pedro, é um fantasma. A ansiedade tem esse poder em nós. Mas a ansiedade, por mais que impeça nós de reconhecermos a Jesus, isso não quer dizer que Ele não está andando do nosso lado. Porque maior do que a nossa ansiedade, maior do que o nosso medo, maior do que a nossa frustração, maior do que a tempestade que a gente possa estar enfrentando, maior do que qualquer muralha diante de nós, é as promessas de Cristo Jesus. E Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está comigo aqui? Então vamos continuar. Jesus começa a dialogar com ele, começa a conversar com eles, eles começam a conversar com Jesus, e Jesus vai aquecendo o coração deles, Jesus vai ministrando doutrina, Jesus vai ministrando palavra, Jesus vai ministrando a Bíblia. Jesus ministrava a palavra, a pregação, a Bíblia. Jesus sempre falava sobre a Bíblia que eles liam, a palavra dele. Querido, qualquer revolução só acontece na nossa vida espiritual e natural quando a Bíblia entra na nossa vida. A Bíblia é algo que Deus nos deu palpável, na qual talvez a definição de Paulo é claro: tateando nós podemos encontrá-lo, como ele descreve em Atos. Eu consigo tatear Deus quando eu tateio a Bíblia.
A Bíblia, quando eu leio ela, é uma aula do Espírito Santo na minha vida. Não é só uma aula do Espírito Santo na minha vida, é poder de Deus sendo manifestado. Há libertação quando a palavra de Deus prega, há restauração quando a palavra de Deus é ministrada, há poder de Deus quando eu estudo a Bíblia. Então Jesus, ao saber disso, ele começou a ministrar sobre Cleopas e o companheiro dele, a Bíblia. Quem está me entendendo? Querido, se você quer ter transformação na tua vida, se você quer ter resgate da tua vida, se você quer ter transformação da tua família, leve a Bíblia para dentro da tua casa, leve a Bíblia para dentro da tua mente, leve a Bíblia para dentro do teu coração, leve a Bíblia para dentro da tua família. E o coração esquenta, e o coração vai pegando fogo, e eles estão sentindo algo diferente. Ainda não reconheceram aquele homem, mas ao ouvir a palavra, algo vai aquecendo, algo vai queimando por dentro. E esse aquecer não é apenas aquela emoção de algo extraordinário sendo ministrado, mas também é o pecado sendo queimado, também é a resistência maligna sendo vencida, também é o passado sendo destruído, porque a Bíblia tem esse poder. Aí chegaram em Emaús, e aí preste atenção nessas coisas, porque o cerne da mensagem está nisso. A Bíblia diz que Jesus faz menção de passar adiante. Jesus não queria entrar em Emaús. Estão comigo? Jesus não queria entrar em Emaús, mas a Bíblia diz que eles constrangem. Depois você pode ver, aí usa essa expressão, eles constrangem a Jesus entrar. Bom, aí tem também algo que a gente precisa aprender. Apocalipse é muito claro. Jesus, em uma das cartas às igrejas, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Se você não abrir, vou continuar batendo na porta, mas não vou arrombar a porta. O convidar para dentro é nós que temos que fazer, e o ceiar, sentar na mesa, é algo muito maior, porque para a cultura judaica representa algo de muita intimidade, e quando a intimidade vem, algo extraordinário acontece. Jesus não quer ter apenas não quer que apenas você o conheça, Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Jesus quer entrar dentro da sua vida e sentar à mesa com você, e ter intimidade e relacionamento contigo. Não é apenas você ouvir uma pregação, não é apenas você ouvir alguém dizer algo para você, é ter intimidade com Ele. Mas olha, irmãos, eu tenho que falar a verdade para você: quando a gente tem intimidade com Jesus, é barra pesada. Jó passou 38 capítulos do livro de Jó justificando, e ele tinha razão. Pegou uns amigos da onça na vida dele aí, que veio lá, os amigos de Jó. De vez em quando tem uns da igreja, não aqui, lógico que não, mas em outras vou te falar, viu? O que é o amigo de Jó? Você está ruim da vida, está doente, está passando mal, o cara chega para você: tu está em pecado. Eu não estou não. É isso que Jó fazia, não é? Estou não tem nada de errado. Não, está sim, senão não estaria passando por isso. Você é dizimista e ofertante, está mal das pernas financeiras, porque faz parte da vida isso. Aí o amigo de Jó fala o que para você? Você não está dizimando nem ofertando, é certeza. Você fala: mas eu estou. Tá não. É os amigos de Jó. Depois eles ficaram ruins, teve que ter a oração de Jó, mas isso é um outro assunto. 38 capítulos da Bíblia, Jó dizendo: eu não errei, eu sou um cara bom, eu sou certo. Aí vem 4 capítulos, Deus falando com ele: tendo intimidade, tendo relacionamento. Jó capítulo 42, Jó vira e fala assim: antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu que sou pó. 38 capítulos dizendo que eu sou o cara, 2 versículos dizendo: eu não valho nada, porque eu tive intimidade com Ele, eu conheci Ele.
A sunamita, no livro de Cantares, toda bonita, olhando para o marido, dizendo: beije-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais puros e mais suaves do que o vinho. Aí a Bíblia diz que o rei leva ela para a recâmara, leva para o quarto, leva para ter intimidade, e depois disso ela fala assim: eu estou queimada de sol, não olha para mim não. Sabe o que é isso, irmãos? Mulher naquela época não podia mostrar parte do corpo dela, porque senão, naquela época, amém? Cultura daquela época, se mostrasse parte do corpo dela, era uma pessoa que não era de muito valor. A mulher não se dava valor, então ela ficava toda se protegendo, ela botava só as mãos para fora e o rosto para fora, e olha lá, protegia o cabelo. Mas agora ela estava vendo: não, eu estou assanhada, eu sou uma pessoa assanhada, de vez em quando aparece meu braço também, de vez em quando aparece a minha perna, eu sou uma mulher assanhada, Deus me perdoa. Quer que eu te dou outro texto? Esse é bom. Profeta Isaías. Eita, homem de Deus. Ele já, olha como que ele era bravo. Isaías capítulo 1: se quiserdes e ouvir a Deus, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas tu não quiser também, vai vir a espada. Você que sabe. Aí no capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, os meus olhos viram o rei assentado no sublime trono, as abas das suas vestes cobriam o templo, eu vi anjo para lá, querubim para cá, serafim para lá, o negócio foi muito doido. E quando eu vi isso, olhei para ele e falei assim: meu Deus, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Veja bem, Isaías capítulo 1: se você quiser, tu vai ter o melhor da terra, mas se tu não quiser, vai vir espada. E é isso aí, pronto, acabou. Isaías 6, ele vê o trono, ele vê o sublime trono, ele vê os anjos cantando e adorando ao Senhor, ele vê Deus, ele começa a ter intimidade com Deus, e a primeira coisa que ele fala é: eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem intimidade com Deus, é assim. Quanto mais próximo dele, mais fica perceptível a sua total dependência dele, pelo fato de você ser falho, pecador, pobre, cego e nu. Isso é maravilhoso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os imperfeitos. Ele veio para aqueles que dependem da graça dele. Eles constrangem. E Jesus constrangido, porque Jesus, ele aceita o seu convite. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus aceita o seu convite. Jesus entra na casa deles e começa a ter intimidade com ele, começa a ter relacionamento com eles, porque sentar na mesa é algo de muita intimidade. Eu sempre faço essa brincadeira aqui, né? Goiano e judeu não é muito parecido. Goiano mal conheceu a pessoa, e é literalmente assim, é assim, vocês vão concordar comigo. Mal conheceu a pessoa, já chama ele, põe dentro da cozinha, assa pão de queijo, passa café. É assim ou não é? Mal conheceu a pessoa de estar: não, meu filho, entra aí, eu vou assar uma carninha para nós aí e tal, requentar o arroz, fritar um ovo, fica aí. É assim ou não é, irmãos? Judeu não é assim. Mesa para eles é intimidade, é relacionamento, é profundidade. Então Jesus começa a ter intimidade com eles. Só que num determinado momento ele pega o pão e parte. A última vez que Jesus fez isso foi na Santa Ceia, que nem era santa naquela época, nós já botamos santa agora. Foi na última ceia. Jesus parte o pão, dá um pedaço de pão para cada um dos seus discípulos e diz assim:
fazeis isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que eu entrego a vocês. Essa é a minha igreja que eu distribuo para vocês. Eu ministro a minha igreja através do meu corpo. O meu sangue, o vinho ou o cálice é para a remissão dos seus pecados. O meu pão, o meu corpo é para que vocês sejam um comigo, como eu sou com Deus. Ele ministra isso. E ao partir do pão, ao ministrar essa unidade, diga comigo, unidade. Ao ministrar essa unidade da igreja, os olhos deles se abrem. A igreja tem um propósito de abrir os seus olhos. Um dos propósitos da igreja é abrir os nossos olhos. É o ver o que precisa ser mudado, transformado, restaurado, mas abrimos também para ver quando Jesus está agindo na nossa vida e a gente não consegue ver. Os olhos deles se abrem, e na hora que os olhos deles se abrem, a Bíblia diz que eles reconhecem que é Jesus, e de repente Jesus, some. No que Jesus some, aqueles homens que estavam assustados, amedrontados, ansiosos, olham um para o lado do outro. Não é que quando ele falava o nosso coração se aquecia? Agora, o mais poderoso desse texto está aqui, no verso, vou até ler com vocês aqui, no verso 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, verso 33, olha o cerne aí, levantando-se, voltaram para onde, irmãos? Fala mais forte, para onde? Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles. Aí chegaram lá, já falaram: olha, Jesus apareceu. Eles já, eu vi Jesus. E essa notícia é velha, já apareceu para as mulheres, já apareceu para Simão, já apareceu para um bocado de gente. Vocês estão achando que vocês são primeiros, vocês não são não. Eles voltam para Jerusalém. O cerne está aqui, a mensagem está aqui. Eles voltam para Jerusalém. Se você for um pouquinho para frente, no verso, para não errar, no verso 49, vocês vão ver que Jesus determina aos discípulos que permaneçam em Jerusalém, até que do céu venha a ordem, até que do céu o Espírito Santo desça. Cleopas e a mulher dele, ou o parceiro que estava com ele lá, o outro discípulo, tinha que ter ficado em Jerusalém. O lugar deles não era Emaús. O medo estava levando eles para Emaús, a ansiedade estava levando eles para Emaús, as coisas que eles não estão conseguindo ver estavam levando eles para Emaús. Mas veja, irmãos, o lugar deles não era Emaús, o lugar deles era Jerusalém. Com medo, com perseguição, com pedrada, com o que fosse, o lugar deles era Jerusalém. O propósito de Deus baseava em Jerusalém. Eu lembro que Lucas é uma primeira parte de uma carta, aliás, de duas cartas que Lucas envia a um homem chamado Teófilo, e Atos é a segunda parte. Em Atos capítulo 2, estão comigo ou não? Em Atos, não, irmãos, faz assim comigo. Amém, obrigado aí, valeu, viu, moçada. Em Atos capítulo 2, a Bíblia descreve que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo desceu como foi prometido em Joel capítulo 2. O Espírito Santo veio, porque eles estavam no lugar onde deveriam estar. Em Atos capítulo 1, Lucas descreve que Jesus fala para eles: vocês têm que ficar aí até eu vir. O lugar deles era Jerusalém. O lugar deles era Jerusalém. O propósito de Deus era Jerusalém. Não era Emaús, era Jerusalém. Que bom que a misericórdia de Deus vai, encontra com a gente. Fala: meu filho, o que você está fazendo em Emaús? Meu filho, o que você está fazendo dentro da caverna? Meu filho, o que tu está fazendo dentro da barriga de um peixe? Untado ao meio-dia, porque ninguém podia vê-la.
vai lá e senta junto com ela na fonte de Jacó e fala: volta para o propósito, volta para o chamado, seu lugar não é aqui. Irmãos, a Bíblia descreve que, já estou terminando, vocês me dão 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? Beleza, é 5 minutos mesmo. A Bíblia descreve que Jesus curou um cego em Betsaida. Betsaida era um lugarzinho pequenininho, uma cidade terrível de ruim, perto de Cafarnaum, que já não era lá uma boa coisa. E Betsaida, diferente de Cafarnaum e outras cidades, tinha templos para deuses estranhos aos judeus. Era uma cidade extremamente idólatra, era uma cidade extremamente imoral, era uma cidade que vivia fora dos princípios judaicos daquela época, portanto também fora dos princípios de Cristo Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele cura um cego lá, que o procura em Betsaida. Ele pega aquele cego, preste atenção, ele pega aquele cego, tira de Betsaida, faz um lodo, né? Vocês já sabem como. Põe no olho do cego, ministra a cura, é curado. Quando o cego é curado, eu vejo homens como árvore, e depois ele cura ele de vez. O que Jesus fala para ele? Você já viu? Não volte para Betsaida, não entre na cidade, não volte para Betsaida, seu lugar não é em Betsaida. Eu te curei, eu abri os seus olhos, eu te transformei, eu fiz uma obra na tua vida. Não volte para o lugar da incredulidade, não volte para o lugar da imoralidade, não volte para o lugar da idolatria, não volte para o lugar fora dos meus princípios. O seu lugar não é lá. Jesus desapareceu. E Cleopas, olha, eu vou descrever do jeito que eu acho, tá? Olha para a esposa dele, não está na Bíblia, eu só acho, amém, irmãos? Olha para a esposa dele e fala assim: vamos voltar para Jerusalém, o que nós estamos fazendo aqui? Mas meu bem, e os soldados romanos? Que soldado romano? Você está doida? Meu bem, e os sacerdotes, se eles quiserem matar a gente, o problema é deles. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. Vocês estão entendendo, irmão? A mensagem de Deus para você é: volte para o propósito dele para a tua vida. Independente da sua idade, independente do que você fez, independente do que você deixou de fazer, volte para o propósito de Deus para a tua vida. Emaús não é teu lugar, Betsaida não é teu lugar, Jerusalém é o teu lugar. Pedro, e eu não gosto que falem mal de Pedro, eu sou fã de Pedro, mas tem uns caras que falam mal dele. Pedro era o cara. Um dia eu vou pregar aqui, sou Pedro. Pedro era o cara. Vou provar para vocês que Pedro era o cara. Foi o primeiro a reconhecer que Jesus era Jesus. E não estou falando naquela hora que fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não, porque aquela hora lá ele já estava debaixo de revelação. Pedro teve essa revelação no barco, quando Jesus faz a pesca maravilhosa. Ele fala assim, no começo ele chama ele de mestre, de rabi, depois ele fala: Senhor, saia daqui que eu sou pecador. Pedro andou sobre as águas, mas deixa eu cortar aqui, senão vai passar os 5 minutos. Pedro, quando ele negou a Jesus, ele chutou o pau da barraca, chutou o balde, desistiu, olhou para os amigos dele assim e disse assim: vou pescar. Lembre que onde Jesus chamou ele para o ministério, ele estava fazendo o quê? Pescando. Ok? Jesus, quando ele estava pescando, olhou para ele e falou assim: saia daqui, em outras palavras, doravante farei você pescador de homens. Você não é pescador de peixe mais, você é pescador de homens. Meu propósito para você não é pescar peixe mais, meu propósito para você é pescar homens. Estão comigo? Pedro negou Jesus, o galo cantou, o negócio foi feio. A Bíblia diz que Pedro fala: vou pescar, e a influência dele era tão grande que 6 acompanham ele, 5, com ele 6. Bom também, está lá Pedro pescando. Olha como que a graça de Deus é maravilhosa. A mesma coisa que aconteceu
Quando Pedro foi chamado a primeira vez, aconteceu de novo. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas no outro dia cedinho, eles olham, tem um homem na praia. Só que agora não tinha mais ansiedade, tinha remorso, é diferente. Tinha tristeza, mas não tinha ansiedade. Pedro, é o Senhor. Mas antes de Jesus, olha que coisa maravilhosa, esse texto é maravilhoso. Jesus olha e fala assim: amigos, vocês não pescaram nada. Estou fazendo um resumo aqui, tá? Na nova versão Fábio Souza. Amigos, vocês não pescaram nada, joga onde as águas são mais fundas. Eles jogaram, a Bíblia fala que puxou um tanto de peixe. Não é isso que está na Bíblia? Quando eles viram que era muito peixe, João fala para Pedro: é o mestre, Pedro. A Bíblia diz que Pedro pula na água e sai nadando. Os outros trouxeram o barco. Quando chega lá, Jesus já estava assando um pãozinho, um peixinho. E para provar para eles que ele era Senhor materializado também naturalmente, eles assim: me traga um pouco desses peixes para eu assar. Não tem nada sobrenatural não, dá os peixes aí vocês, vou botar aqui. E eles começam a conversar, comer o peixe lá e divertindo e sorrindo, porque Jesus era jovem e os discípulos eram jovens, e eles estavam conversando, todo mundo alegre, porque a Bíblia diz que todo mundo sabia que era ele, ninguém ousava perguntar se não era. E eu imagino Jesus sentado do lado do Pedro, os ambos contando piada, todo mundo rindo. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Jesus. Conversa vai, conversa vem, come um peixinho, come um pãozinho, toma um vinho. Pedro, tu me amas? Senhor, claro que eu te amo. Conversa vem, canta uma canção, dá uma risada, conta uma piada. Você viu o que Herodes fez? Pedro, tu me amas? E nas 3 vezes, inclusive nessa última, Jesus fala: apacenta as 2 vezes os meus cordeirinhos, na última, as minhas ovelhas. E por fim diz assim: segue-me. E a Bíblia diz que Jesus anda na praia e Pedro vai seguindo ele. E nunca mais a gente escuta na Bíblia que Pedro foi pescar peixe, porque o lugar de Pedro não era pescando peixe, o lugar de Pedro era pescando homens. Pedro voltou ao propósito dele. Ah, meu querido, Deus está falando com você. Teu lugar é no propósito dele. Teu lugar é em Jerusalém. Teu lugar é fazendo a obra dele. E quando nós fazemos a obra dele em nós é completa. Você crê nisso?